Olá, eu sou Cláudio Ermolim, presidente do Sindicato da Indústria da Construção do Rio de Janeiro. Estamos aqui para mais um episódio do nosso Sinduscast Rio. Hoje falando um pouco sobre a questão das cidades do interior, principalmente da região serrana do Rio de Janeiro, que tem ganhado um status cada vez maior, mas cada vez mais atratividade, empreendimentos temáticos diferenciados. Um dos maiores exemplos é o condomínio Borgo del Vino, né? Um empreendimento vinícola no interior do estado, na região de Areal. E para conversar sobre isso, a gente tem o prazer hoje de receber aqui como convidado Bernardo Eloy, que é presidente e sócio fundador da Azul Incorporações e Construções, uma empresa especializada em empreendimentos aqui no interior do estado. Bem-vindo, Bernardo. Muito obrigado aí pela sua presença. Obrigado, Cláudio. Um prazer muito grande para nós que está aqui presente hoje no Sinduscast. E vamos lá tirar todas as dúvidas aí, o que tiver de melhor para a gente falar do interior do estado. Boa. Então, começando aqui, Bernardo ou Eloy, como é que você quer que... Como preferir, mas me chamam de Bernardo. Beleza. Então, Bernardo, começando aqui o nosso bate-papo, a gente sabe que o mercado imobiliário busca cada vez mais soluções criativas e diferenciadas para atrair compradores e investidores para os seus produtos. E a gente tem visto, né, que a bola da vez, principalmente no interior do estado, tem sido os empreendimentos temáticos, né, os condomínios temáticos, que tentam trazer um pouco dessa diferenciação para atrair as pessoas para a região, né, que desejam aí buscar algo diferente, olhando um pouco para o conforto, para o requinte, para o lazer. E aí eu queria entender um pouco da estratégia da Azul, né, uma empresa que nasceu já no interior, né, nasceu na região de Itaipava, se eu não me engano. Como tem sido a estratégia da Azul em fazer empreendimentos diferenciados hoje no interior do estado para atrair as pessoas, né, para saírem da sua opção hoje de morar na capital, para morar fora da capital, investir fora da capital, ou ter a segunda moradia nessas cidades que a Azul hoje atua? Perfeito, Cláudio. Então, na verdade, a Azul, né, nós somos uma empresa familiar, né, que foi fundada pelo meu pai, não exatamente a Azul, ele foi sócio do meu tio durante muitos anos, né, então é uma empresa que nasceu em Petrópolis, no interior, e com foco sempre para atuar no mercado de médio e alto padrão. Né, então, a gente sempre atuou muito voltado para a segunda moradia. Né, eu sou engenheiro civil, meu irmão também sócio da empresa, engenheiro civil, e a gente, em 2009, constituiu uma nova empresa, né, onde hoje quem atua na empresa sou eu e meu irmão, José Carlos Eloy, e a gente nasceu com um foco, né, com um objetivo, que era o quê? Era vender imóveis com experiências. Né? Então a gente entende que o imóvel ele tem que ser coadjuvante, e a gente quer, de fato, trazer as pessoas olhando para um outro quesito. E aí o Borgo del Vino, nesse caso, foi de fato um empreendimento de muito sucesso que a gente fez recentemente, a gente trouxe com a temática do vinho, da Itália, trazendo uma vila toscana. A gente vai falar bastante ainda sobre ele, fica tranquilo. Perfeito. E a gente, obviamente, sabe também que durante aquele período da pandemia, né, um período em que as pessoas começaram a requalificar a sua visão de habitação, né, de moradia, né, de espaços de ar livre, né, mudou bastante, né, o comportamento, principalmente desse público fora da cidade do Rio de Janeiro. A gente sabe também que em alguns lugares a valorização dos imóveis, né, fora da cidade chegou a 100%, em outros lugares acima de 100%, principalmente durante aquele período da pandemia. Como é que vocês viram esse movimento? Né? O que vocês observaram de mudança no comportamento do comprador antes da pandemia, durante a pandemia e agora? Né? Se essa mudança ela se perpetua ou a gente voltou para o mesmo comportamento de antes da pandemia? Então, na verdade, nós sempre vendemos muito para o veranista, né? A segunda moradia. Esse sempre foi nosso foco. Né? Hoje, mais de 70% dos compradores dos nossos imóveis ou vêm da capital ou Niterói. Né? Então, sempre foi com esse foco. Né? Quando veio a pandemia nos assustou, óbvio, todo mundo fechou as torneiras. Ninguém sabia o que ia acontecer, né? Onde ia parar. Mas quando a gente viu um movimento, né, que se iniciava, que era o quê? As pessoas, nas suas casas no Rio de Janeiro, em geral nos apartamentos, né, presas, né, queriam
poder trabalhar online ou esperar aquele momento de quarentena em locais que tivesse uma grama, ao ar livre, perto da mata. Então, a gente foi muito beneficiado a partir de 2021, né? E depois a gente vai falar aqui sobre alguns lançamentos que a gente teve e que foi um boom de vendas, né? Então, o mercado se acentuou bastante. As pessoas perceberam que era possível, sim, não só mais veranear no interior, mas poderiam fixar suas moradias. E assim aconteceu, e hoje a gente tem, então, um novo mercado. A gente continua vendendo para o público do Rio de Janeiro e de Niterói, né, em especial, mas agora também para sua primeira moradia. Então, esse é um mercado que a gente tem atuado de forma intensiva. Aumentou, então, agora a procura por pessoas que querem morar nesses empreendimentos que vocês fazem, que antes, basicamente, serviam para a segunda moradia. Perfeito, exatamente. E aí isso muda um pouco o perfil, assim, o que você fazia de produto pensando numa segunda moradia para o que você faz hoje de produto pensando em primeira moradia? Tipo, o que você vê hoje, principal mudança que você teve que fazer na cabeça da tua equipe, né, de produto. Sim. E tal, pensando nas pessoas que agora não mais estão comprando para passar alguns dias do ano, mas passar o ano inteiro dentro daquele imóvel. Exato. Na verdade, os nossos produtos, eles são flexíveis, né? Então, a gente tem condições variadas de tamanhos de imóvel, mas o que a gente percebe é a pessoa que quer morar, de fato, são produtos um pouco mais compactos, com custo de condomínio mais acessível. Sim. Então, isso a gente tem adequado. Mas também não era muito distante do que a gente já oferecia também para a segunda moradia, porque as pessoas que querem veranear, elas querem ter a sua segunda moradia, mas querem fazer de forma econômica, né? Então, a gente sempre pensou nesse quesito. Tanto é que, em 2021, a gente lançou um empreendimento no Granja Brasil, onde a gente tinha mais de 50% das unidades, né, em estúdios. Porque é uma unidade que atende a esse público. Cabe no bolso de todo mundo, né? Cabe no bolso e a pessoa consegue trabalhar de forma híbrida. Eventualmente, se ela não vai nesse final de semana, ela pluga lá na House, que é o nosso parceiro no empreendimento, e faz a locação por temporada. Entendi. Então, hoje o que a pessoa quer é poder usufruir, mas gastando pouco. E o Granja Brasil foi já um exemplo lá atrás de destino, né? Para quem frequenta aí a região serrana, Petrópolis e Itaipava, sabe que o Granja Brasil ele começou a ditar um novo destino ali na região de Itaipava, né? Começou a ter produtos, acho que hoje vocês têm não só apartamentos, mas tem hotel, apart-hotel, tem uma gama de produtos lá dentro do Granja Brasil para todo tipo de público, né? Exato. O Granja Brasil, na verdade, nasceu, né, com o meu pai há anos atrás. Hoje quem desenvolve lá o empreendimento somos nós. Mas é um empreendimento de multi-unidades, né? Então a gente tem lá residenciais que variam de 25 metros quadrados até coberturas de alto padrão de 800 metros quadrados. Então a gente tem unidades comerciais, temos restaurantes, temos escola, temos hotel. Então é quase que um bairro planejado. Destino, né? Temos um clube. Então hoje é um empreendimento ícone na região serrana e que não seria pretensão minha dizer, mas acaba que o Granja Brasil hoje dita um pouco o valor de metro quadrado lá na nossa região. E eu acho que o Granja Brasil, ele também, né, para quem está há bastante tempo no mercado, né, e quem frequenta a região, acho que ele foi um divisor de águas, né, porque ele foi um empreendimento que ele deixou de ser aquele empreendimento tradicional da Serra de casas, né, mais horizontal, foi um empreendimento de prédios, né, vertical. Exato. E no início as pessoas falavam, pô, mas o cara vai morar em apartamento, né, o cara vai passar férias no apartamento, né, foi uma quebra de paradigma e hoje virou realmente um destino. Vocês criaram um endereço, né, acho que como você falou, uma referência inclusive de preço de produto, né. As pessoas falam, não, é perto do Granja Brasil, é antes do Granja Brasil, é depois do Granja Brasil. Acho que isso é um mérito de você conseguir criar um produto que transformou toda a região. Né? Exato, e aí a gente vê um pouco do potencial do mercado imobiliário frente, né, a uma região. Itaipava, né, quando lá atrás, né, meu pai, no caso, adquiriu a propriedade, eram locais, como você disse, de sítios, de veraneio, até para o petropolitano mesmo, locais pouco utilizados, não tinha comércio, não tinha restaurante, né? E com o Granja Brasil, a gente até sofreu muito, né, para aprovação, se bateu muito na época por conta dessa questão da gente estar fazendo prédios verticais em Itaipava, que era uma área quase que rural,
né? Mas hoje demonstra a importância, o quanto isso trouxe relevância para Itaipava e para o turismo, para a pujança da região. E olhando aí para a história da tua empresa, da tua família, que já começou lá em Itaipava, né? Já tem aí históricos de sucesso. O que hoje você falaria para um empresário, um empreendedor que está aqui nos escutando e tem interesse em deixar de sair dessa competição, desse oceano vermelho aqui da cidade do Rio de Janeiro e quer ir para o interior? Como é que você pensa hoje? Eu sei que vocês fazem também empreendimentos fora de Itaipava, né? Vocês estão lá em Areal, Cabo Frio, Três Rios. Como é que é essa decisão de ir para outras cidades, né? Porque quando você vai para outras cidades, às vezes você encontra uma cidade sem uma legislação muito clara, né? Sem um planejamento urbano, né, adequado. Qual é esse desafio aí? O que você diria hoje para uma pessoa que está aqui, está pensando, pô, não quero mais atuar no mercado aqui no Rio de Janeiro, não quero mais a região metropolitana, quero sair. O que você daria de dica hoje para essa pessoa que está pensando nesse sentido? Então, eu vejo a nossa região, né, que eu conheço bastante, eu vejo um mar de oportunidades. Por quê? Primeiro que a gente está muito próximo do Rio de Janeiro, né? A gente costuma brincar que a gente tá a 40 minutos do Galeão. Então, para você que vai viajar, né, quer se deslocar ou tem compromissos Brasil afora, é muito simples de acessar. Então, hoje mesmo, eu vim aqui para a reunião e em 1 hora eu estava aqui, ó. Vê se demora mais para vir do Recreio e chegar. Então, a gente se intitula, às vezes, até como um bairro. Né? Outro ponto muito especial é que a gente vem aí a passos lentos, mas agora eu acho que acelera a questão da subida da serra, o que vai trazer bastante conforto. Essa duplicação é essencial. Essencial, né? Isso vai trazer bastante conforto para a nossa região. E assim, depois da pandemia, percebeu-se, né, e se maximizou a forma do trabalho remoto. Pessoas, empresários, hoje tem possibilidade de vir ao Rio 1 vez, 2 vezes, né? Às vezes nem precisa vir, trabalha de forma remota 100%. E isso fez com que as pessoas quisessem ficar no interior. Por quê? Qualidade de vida, custo de vida mais barato. Então, a pessoa pode trocar um apartamento de 80 metros quadrados aqui, pode morar numa casa, pode morar num apartamento de metragem quadrada maior. Então, eu vejo isso como um caminho de oportunidades e de produtos diversos para a nossa região. Ou seja, tem espaço para outras empresas que queiram buscar esse mesmo caminho da Azul de fazer empreendimentos de sucesso no interior. Você também acha que isso é possível para outras empresas? Sem dúvida. A gente já tem percebido, inclusive, né, um movimento de empresas lá na região aqui do Rio de Janeiro. Eu já tenho percebido, trocado ideia com algumas pessoas que chegam lá e que nos consultam e a gente conversa abertamente, e isso é natural. E o caminho inverso, Eloy? Tipo, existe hoje na cabeça da Azul a ideia, o pensamento, a estratégia de atuar aqui na região metropolitana? Ou vamos ser felizes no interior e esquece essa confusão aí da região metropolitana do Rio de Janeiro? Não, eu acho que essa hora vai chegar, né? Não vou dizer que é uma grande pretensão, a gente tem bastante land bank lá na região, então temos alguns empreendimentos aí para saírem nos próximos anos, né? O nosso foco está lá, a gente sabe do crescimento que vai ocorrer na cidade e que vem ocorrendo já, mas é um sonho também. Meu pai, no passado, fez empreendimentos aqui na Lagoa, Ipanema, fez prédios aqui já, e a gente sonha assim em fazer empreendimentos distintos aqui no Rio de Janeiro. É natural, né? Quem tá aqui quer estar lá e quem tá lá quer estar aqui, né? É isso aí, a gente tem que aumentar a cesta, né? É isso. Não, e acho que eu costumo dizer o seguinte, Eloy, acho que o interessante dessas trocas, né, dessas oportunidades de empresas que atuam no interior virem para a capital e as empresas aqui da região metropolitana irem para o interior, é essa troca de culturas, de cabeça, né, de modelos de negócio, porque aqui às vezes você está muito focado e engessado em pensar sempre o mesmo tipo de produto, né, sempre a mesma fórmula, e aí quando você vai para fora, né, sai um pouquinho, anda 1 hora de carro, você vê oportunidades de negócio que você não enxergava antes, e isso acho que é bom para o consumidor, para quem está comprando imóvel, né? Quando você tem novos entrantes, seja no interior, seja aqui na região metropolitana, é bom, porque aí o consumidor olha e fala, poxa, olha que legal que essa empresa está trazendo aí da experiência dela no Granja Brasil ou em outros empreendimentos
Acho que isso é sempre bom para todo mundo. Sem dúvida, é saudável, né? A concorrência faz a gente se motivar e buscar novas alternativas. É isso. Bom, a gente vai agora para um rápido break. Esse é o Sinduscast Rio, recebendo hoje o Bernardo Eloy, que é CEO e cofundador da Azul Incorporações e Construções. A gente vai dar uma pausa rápida e volta já para falar um pouquinho sobre esse sucesso, esse empreendimento aí diferenciado, temático, lançado pela Azul, que é o Borgo del Vino, né? Um empreendimento que traz um pouco da região da Toscana para nossa região serrana. Não deixe de assistir. Quer estar entre os maiores líderes do setor da construção civil? Conheça os benefícios de ser um associado do Sinduscom Rio. Participação em todas as comissões técnicas. Participação no Constru Hub. Ações coletivas de assunto de interesse da construtora. Representação junto ao poder público federal, estadual e municipal. Seminários, palestras e webinários. Acesso aos informativos do Sinduscom e demais canais de comunicação. Orientação sobre documentação cartorária. Assessoria técnica gratuita de saúde e segurança técnica do trabalho e meio ambiente. Orientação jurídica gratuita nas áreas trabalhista, tributária e previdenciária. Desconto nas normas da ABNT. Acesso a indicadores setoriais. Locação de espaço na sede para eventos e reuniões com desconto. Gostou? Vem pro Sinduscom Rio, 21 2221 5225, 21 99140 7235. Estamos de volta com mais um episódio do Sinduscast Rio. Hoje, recebendo aqui Bernardo Eloy, CEO e cofundador da Azul Incorporações e Construções, uma empresa que tem feito aí uma história brilhante no interior do nosso estado. E aí, Eloy, queria agora mergulhar um pouco nesse universo desse condomínio temático, né? Dessa sua experiência no mundo do vinho. A gente sabe, né, que esses empreendimentos têm sido agora uma tônica, não só no interior do Rio, mas você olha também para o interior de São Paulo, outros interiores, né? Empreendimentos voltados para o surf, para a neve, para a natureza, né, para sustentabilidade, e a gente tem os empreendimentos voltados para o vinho. E o maior exemplo que a gente tem hoje sendo realizado aí, que já teve um sucesso de vendas na sua primeira etapa de vendas, né, o Borgo del Vino, no interior do estado, em Areal, que traz um pouco dessa atmosfera da Toscana aqui para o nosso estado, com hotel, né, com restaurante, com vinhedo. Queria escutar um pouco de você, Eloy, essa experiência de estar saindo um pouco do mercado imobiliário tradicional e agora entrando nesse mercado que vem junto com o vinho, com a experiência, com a temática. E conta um pouquinho primeiro por que a temática do vinho e por que Areal, né? Como que você chegou em Areal e como Areal se transformou aí numa opção de você fazer um projeto temático de vinho. Então, Cláudio, essa história é bacana, ela é bem interessante. Primeira razão, porque o vinho. A família, eu, meu pai e meu irmão, os sócios, somos extremamente apaixonados pelo vinho. Então a gente viaja mundo afora para visitar vinícolas, ver regiões de vinho. E a gente, talvez uns 15 anos atrás, dentro do empreendimento Granja Brasil, a gente abriu uma loja de vinhos. Então a gente se tornou representante de vinhos na região serrana do Rio. Isso nos fez entrar dentro dessa... Mergulhar ainda mais nesse universo. Mergulhar ainda mais e conhecer muito sobre vinho, né? E a gente, em 2009, uma pessoa lá em Secretário, né, perto de Itaipava, começou a plantar uvas e fazer a viticultura. E a gente começou a acompanhar aquilo. Quando foi 2013, 2014, que ele já tinha lá a primeira, a segunda safra, a gente viu que era interessante e a gente foi estudar mais, né? De como aquilo era possível numa região tropical, né, em especial na Serra do Rio de Janeiro. E a gente viu que era viável. Né? Dali a gente começou a ficar com aquele olhar não pró-mercado imobiliário, pró-vinho. Sim. Né? Por enquanto, daquela época você só estava pensando em fazer o vinho e continuar no mercado imobiliário. Perfeito. Né? Ser coisas segregadas. E aí, em dado momento, né, em 2018, mais especificamente, a gente fez uma viagem à Toscana, em família. Né? Lá somos 5 irmãos
e foram todos os irmãos, com as mulheres, os filhos, netos, meu pai, e a gente ficou num lugar chamado Borgo San Felice, né, no interior da Toscana, num borgo que, para quem não sabe, Borgo é uma aldeia, é uma vila antiga no topo de uma colina da Itália, né, onde ela tinha sido retrofitada e tinha recebido um hotel boutique rodeada de vinhedos. Então a gente ficou lá em 2018 e foi uma experiência incrível em família. E a gente tem isso, né, dentro da Azul, de trazer a experiência. Quando você se sente feliz, né? Você quer passar essa felicidade. Você quer democratizar essa felicidade para as pessoas. Então, acho que através do mercado imobiliário a gente consegue. Então, se você vai nos Estados Unidos ou vai na Europa e você vê uma ideia bacana, você quer transmitir dentro do que é possível, né, para as pessoas da sua região. E aí a gente voltou com aquilo na cabeça, mas ainda não linkado ao nosso mercado. Isso em que ano? 2018. Tá. E aí, 3 meses depois, né, um corretor, até amigo, vem a ser tio da minha mulher, tem uma imobiliária importante lá em Itaipava, me procurou e falou: Bernardo, eu quero te mostrar uma área em Areal. Aí eu disse: pô, João, Areal não me interessa. Areal naquele momento não tinha vocação turística, nem tampouco para o mercado imobiliário. Nem eu, mas nem outro empreendedor da cidade tinha pretensões de avançar para Areal. E aí eu declinei, falei: não vou. Ele me insistiu: não, Bernardo, vai lá que tem até um estudo de um loteamento. E assim eu fui. Ele falou: você vai perder 15 minutos do seu tempo para ir, 15 para voltar. Eu fui lá, quando eu cheguei no topo da propriedade, foi paixão à primeira vista. Se encantou. Me encantei. E no mercado imobiliário a gente sabe que isso é importantíssimo. Cheguei lá, eu e meu irmão, e a gente falou naquele momento: pô, essa área aqui é para ser nossa. A gente fez a mesma coisa com meu pai, levou ele à propriedade, ele se encantou também. E incrivelmente, a propriedade ela no topo de uma colina, com vista a 360 graus, e dali veio, né, a ideia de 3 meses atrás de falar: vamos repetir a Vila Toscana, rodeada de vinhedos, que já era uma pretensão da família, e aí a gente atrelou a nossa paixão ao nosso mercado. E assim nasceu o Borgo Delvino. Uma ideia bastante revolucionária, né? Porque é um negócio totalmente fora do comum, né? Algo... Primeiro, acho que até então ninguém nunca tinha produzido uma garrafa de vinho em Areal, né? Não, em Areal nós fomos os primeiros, né? Na região serrana nós fomos o segundo. Mas eu digo assim, você chegou em Areal... Em Areal não tinha nada. Não é que você chegou numa região de vinhedos e falou assim: vou fazer um empreendimento de vinho. Você chegou numa região que não produzia uva, né? Não produzia nada. Você falou: bom, agora aqui eu vou produzir vinho e vou fazer um empreendimento imobiliário. E foi um sucesso, né? Você lançou mais de 160 lotes numa primeira fase e vendeu tudo em questão de horas, né? Questão de horas. Isso foi até incrível para nós, né? Em especial que lá na nossa região é um mercado de segunda moradia, então se vende muito bem, mas é uma venda gradativa. Sim. Né? A tomada de decisão para um segundo imóvel não é a mesma que para um primeiro imóvel. E então... Mas por que a gente vendeu, né, 100% em 2 horas e 45, sendo mais preciso? Pra você ter ideia, as pessoas viraram à noite na fila. Quando deu 8 horas da noite do dia anterior ao lançamento, já tinha pessoas sentadas na nossa sala de espera lá do centro de convenções para adquirir um lote. E nem todos conseguiram comprar. Né? Mas agora vão conseguir, porque a gente vai lançar aí uma segunda fase. A segunda fase, Opa, que a gente pode falar. Aí, boa. Mas quando que é a segunda fase? A segunda fase a gente vai lançar agora em novembro. Então, já pode comprar a barraca e já acampar lá perto, porque vai sair a segunda fase. Pode preparar a barraca. É isso aí. Que mas, então, o Borgo Delvino ele teve sucesso por algumas razões. Primeiro, que foi em 2021, né, potencializado pela pandemia que nos agraciou, né, com essa questão. Em especial, o mercado imobiliário em 2021 foi muito bem. Sim. Né, taxas de juros lá embaixo, em torno de 7%, o que nos ajudou bastante. E a gente veio com um produto distinto, né, com uma temática bem nichada. Não tinha concorrência, né? Não tinha concorrência. E os preços eram atrativos, as condições eram facilitadas. Então, quando você junta todas essas questões, é difícil dar errado. E hoje, pelo que eu sei, o Borgo Delvino, ele já produz vinho, né? Você vende vinho. Tem um restaurante lá, né? Acho que é uma pizzaria que está bombando ali na região de Areal. E vocês estão para abrir um hotel... Tudo isso no mesmo complexo onde será ainda lançado essa segunda fase de lotes, é isso? Exato. Tudo no mesmo lugar? Tudo no mesmo lugar. Então, na verdade, o que é o Borgo Delvino? O Borgo Delvino é um complexo imobiliário, onde a gente tem um condomínio hoje instalado com 160 lotes e, né, dentro da mesma área a gente tem uma Vila Toscana. O
que tem dentro dessa Vila Toscana? Né? Um hotel com 20 unidades, que inaugura maio, no máximo junho do ano que vem. A gente vai ter um restaurante italiano. Opa! A gente já tem em funcionamento uma pizzaria, que é um sucesso, né? Quem for lá no Instagram e digitar Pizzaria Borgo Delvino vai verificar. Hoje a gente já tem o nosso enoturismo aberto, que a gente recebe pessoas para virem degustar os nossos vinhos harmonizados, né? Com queijos e charcutaria. E visita as instalações onde vocês produzem o vinho. Semelhante ao que a gente tem no sul do Brasil, é isso? Semelhante. Hoje, por enquanto, a gente só não tem ainda a parte de vinificação. A gente já tem um projeto, começa a ser construído no ano que vem, e a gente vinifica numa indústria parceira, que é uma vinícola ali em Secretário. Tá bom. Mas hoje a pessoa consegue visitar os nossos vinhedos, participar da vindima no meio do ano, né? E provar os nossos vinhos, que são todas uvas colhidas e desenvolvidas no local. E o objetivo é vocês terem também a vinificação, né? Lá dentro. Sim, aí a gente, a partir do ano que vem, começa a construção da vinícola, onde a gente vai vinificar as nossas garrafas diretamente. E aonde vocês vendem esses vinhos? Eles são comercializados em algum lugar aqui no Rio de Janeiro? Ou somente quem vai lá e tem a felicidade de visitar vocês é que tem essa oportunidade de degustar o vinho? Então, isso é o mais incrível. Porque o vinho, ele serviu, né, de marketing, né, para o nosso imobiliário. Né? Então, isso fez vender, porque foi uma coisa diferenciada. Mas, hoje, a vinícola é um negócio. Para você ter ideia, a gente recebe 1.400 pessoas por mês para o nosso enoturismo. São pessoas que pagam ingresso. Em Areal. Em Areal. Né? E ao final da degustação, né, por óbvio, as pessoas querem levar os vinhos para casa. Né? E hoje, a nossa última safra, para ter ideia, a gente produziu 9.000 garrafas. Hoje, se eu vender para fora, eu não tenho garrafas para atender o meu público lá em Areal. 1.400 que vão visitar. Então, eu preciso só vender lá e hoje eu preciso, inclusive, comprar mais terras para fazer mais vinhedos para atender essa demanda reprimida aqui do nosso estado. E o incrível, pelo que eu dei uma lida, é Areal, quando vocês chegaram, né? Nunca tinha tido uma parreira de uva e hoje são outros produtores também, tem outros produtores na região fazendo quase que um caminho de vinhedos lá em Areal, é isso? É exatamente isso. A gente foi o pioneiro ali na cidade, né? E aí dou um grande mérito aí ao prefeito Gutinho, que está lá. Foi um entusiasta do tema, levou isso inclusive aqui para a Assembleia, para a LERJ, para ser aprovado Areal como a capital da uva, que é a cidade com mais pés de vinhos, né? De videiras, né, voltada para vinhos, no estado. Né? Então, hoje são mais de 10 vinícolas sediadas lá. Né? Algumas em produção, outras ainda não, né? Porque a gente tem um período aí de 3 anos desde que você planta. Sim. Né? Então, é só um caminho, só um começo e que vai fortalecer muito o interior do estado e trazer bastante pujança aí para a região. E o que eu acho incrível, né, Eloy, assim, primeiro, parabéns mais uma vez por esse pioneirismo, né? A gente falou do pioneirismo lá atrás da sua família quando fez o Granja Brasil, e agora o pioneirismo de começar a cultivar uva, né, e produzir vinho ali na região de Areal. Mas o incrível, né, é que às vezes a gente esbarra com cidades do interior, né, às vezes políticos, né, pessoas que atuam, né, como prefeito ou até vereadores em cidades pequenas do interior e ficam ali, né, choramingando, sem entender qual o caminho, de repente, ele poderia destinar ali para aquela cidade, para aquela região, para desenvolver, né, para até ser autossuficiente, não ficar dependendo só de repasse de verbas. E aí acho que é um exemplo espetacular, né? Acho que nós, da indústria da construção, do mercado imobiliário, a gente tem um desafio enorme de interiorizar a nossa indústria, né? A gente tem essa grande diferença entre o estado do Rio e o estado de São Paulo, que o estado de São Paulo você tem pujança de indústria da construção e mercado imobiliário em cidades do interior distantes da capital, né? Aqui a gente está falando de 1 hora, mas lá você tem cidades a 2, 3 horas da capital de São Paulo que tem a sua autossuficiência em mercado imobiliário e construção civil. Acho que a gente tem esse desafio e legal essa história de algo que começou do zero, né? Pelo que você está dizendo aí, começou do zero, né? A ideia veio aí de um sonho, de uma vontade de vocês, e aí a gente
tá perdendo um incorporador e um construtor e ganhando um produtor de vinho? Ou como é que é essa cabeça agora, dado que esse negócio do vinho tomou uma proporção, acho que muito maior do que vocês imaginavam, né? Não, sem dúvida. Como eu disse, nasceu para ser um marketing, lógico, era uma paixão e um marketing para o empreendimento, mas virou um negócio, né? E que não vai parar por aí, a região vai crescer, como eu disse, né? Mas a gente sempre se preocupou, Cláudio, como a gente é de lá também, né, da região, em fomentar a região e trazer benesses para a região. Então, eu acho que o mercado imobiliário, ele é conduzido, né, por uma série de variáveis, né? Então, hoje a gente é uma empresa multifacetada, a gente atua em muitos negócios. Então, a gente atua em restaurantes, né? A gente tem, hoje lá, a gente inaugurou, no início do ano, uma franquia da Maple Bear, que é uma escola bilíngue. Sim. Né? E que isso... Por que a gente fez isso? Né? A educação é um bom negócio. Mas isso em Itaipava. Itaipava. Em Itaipava. Mas por que a gente faz esse movimento? Porque a gente entende que é um movimento natural de quem vai comprar o imóvel. Uma pessoa aí que tem seus entre 30 e 50 anos, que tem um filho na escola, ela vai tomar a decisão de comprar um imóvel para a primeira moradia se tem uma infraestrutura básica, né? Um colégio bom para botar seu filho, um hospital que ela possa ter a necessidade, né, de utilizá-lo. Então, a gente pensa de uma forma macro, né? Então, a gente vê que pontos como esse, como a vinícola, como a escola, como o hospital, isso traz investimentos para a cidade que nos conduzem também muito bem aí no nosso mercado imobiliário, que, de fato, esse a gente não vai largar e é o carro-chefe lá da nossa empresa. Não, e esse ponto que você falou, Eloy, acho que é interessante porque muita gente perguntava, né, naquele momento, logo após a pandemia, né, que a gente não sabia como que seria o comportamento das pessoas, né? Será que vamos continuar eternamente no home office ou vamos voltar para o presencial, né? As pessoas vão continuar morando fora das capitais ou elas vão voltar a morar nas capitais como era no período pré-pandemia. E eu sempre falei exatamente isso que você acabou de ressaltar, que eu acho que é muito importante, né? A pessoa que vai escolher uma cidade para morar, não é veraneio, para morar fora da capital, ela vai analisar questões que, como veranista, ele não tá nem aí. Então, assim, se ele vai fazer aquilo ali como um investimento para veraneio, ele não está preocupado se tem boas escolas, se tem bons hospitais, se a internet é boa, né? Se você tem serviço de segurança pública, né? Porque você passa tão pouco tempo ali que, né, se o hospital não for tão bom, beleza. Se não tiver escola legal, também tranquilo, você não está indo para lá para botar os seus filhos para estudar. Agora, se a cidade quer efetivamente receber pessoas para morar lá, né, para sair das suas cidades e se deslocar para morar lá, ela tem que investir nessas questões básicas, né? Saúde, educação, segurança é essencial, né? Exato, e a gente percebeu isso quando acabou a pandemia, né, um ano depois, né, daquele período crítico, né, várias pessoas que estabeleceram lá suas residências durante esse tempo, a gente começou a verificar algumas delas voltando para a cidade, para o Rio de Janeiro. E aí a gente começou a conversar com um, com o outro. Entender por quê, né? Entender por quê. Não, porque aqui eu não tenho uma escola bilíngue para o meu filho. Porque aqui eu não tenho o hospital para o meu pai que mora comigo, né? E aí a gente identificou aí que era necessário para a gente crescer de forma sistêmica, né, o mercado imobiliário. Isso é importantíssimo, acho que... E eu já soube, né, que vocês hoje têm lá 8 variedades diferentes de uva, né? Tem vinhos, acho que cada vinho é o nome de um filho, é o número de um filho, né? Como é que ficou essa brincadeira aí no final e como é que vocês estão se divertindo hoje com um vinho, né? Dentro do Borgo del Vino. Então, hoje, na verdade, nós temos 4 vinhedos, né? Um dos vinhedos está dentro do Borgo del Vino, né? Que é um vinhedo de 3 hectares. E lá a gente tem 5 variedades. A Sauvignon Blanc, a branca, que a gente faz um vinho branco, né? E temos outras 4 variedades tintas, né? O carro-chefe, né, da região, mas não só aqui no Rio de Janeiro, mas Minas, São Paulo, a variedade que mais se produz e que vai muito bem ao nosso clima é a Syrah, né? Então, hoje o vinho, até inclusive a gente foi premiado agora num concurso internacional chamado Brasil Wine Challenge, que aconteceu
em Bento Gonçalves, a gente ganhou medalha de ouro. Caramba! No nosso Syrah. Então, de extrema Parabéns. felicidade para nós, com a nossa safra 2023. Então, isso nos mostra o potencial que a região tem de fazer bons vinhos, né? Vinhos de qualidade. Então, temos lá, como você falou, 8 variedades e a gente tem 4 rótulos, né? Um Sauvignon Blanc, o Syrah, a gente tem o vinho 5 da família, que é... São 5 irmãos, São 5 irmãos, né? Que é um blend de uvas. E a gente tem também um vinho Cabernet Franc. São os nossos 4 vinhos hoje. E hoje, se a gente tivesse que fazer, né, até para as pessoas que ainda não conhecem Areal, ainda não conhecem o Borgo del Vino, mas conhecem, por exemplo, a região lá do sul, né, que você tem lá o Caminho dos Vinhedos, né, você tem muita gente que vai até lá para passar dias, né, ficar hospedado naqueles vinhedos. Fazendo uma analogia, é ali que essa região de Areal quer chegar, em termos de atratividade, de tamanho, né, de oportunidade de crescimento, ou não tem nenhuma relação? Não, tem total relação. Hoje, para você ter ideia, a gente constituiu uma associação dos viticultores da região, né? Hoje são mais de 35 vinícolas, já, não na cidade de Areal, mas na região Teresópolis, Friburgo, Petrópolis, que são próximas, São José, né? né? E por aí vai, Areal. Como no sul você tem também várias cidades que têm seus polos. E para você crescer de forma orgânica, né, você precisa de produtores, né? Primeiro que quando você vai viajar para uma região de vinho, você não vai para visitar uma vinícola. Você vai ficar lá 4, 5 dias, o que vai reter o turista, porque ele vai gastar em alimentação, hotel, né? E aí você vai querer visitar um dia uma, no outro dia outra. E assim vai ser na nossa região, né? Então, por isso que eu acredito muito na questão do turismo e também na questão do imobiliário que vai a reboque, né, para o futuro aí da nossa região. Então, hoje, se a pessoa quiser ir lá conhecer, ela ainda não tem aquela mesma infraestrutura de visitar várias vinícolas, mas daqui a pouco tempo nós teremos algo semelhante e uma outra atração, né? Assim, a pessoa que vier ao Rio de Janeiro, não só o carioca, né, que está aqui na cidade e quer visitar, mas também a pessoa que vem para a cidade do Rio de Janeiro vai ter uma opção de visitar vinhedos a 45 minutos, 1 hora daqui da cidade. É isso? Exato. Isso que é o mais fantástico, né? Porque hoje o Rio de Janeiro, quando ele é falado em turismo, a pessoa pensa em praia, né? Então hoje é um novo quesito. Então as pessoas vão subir a serra para conhecer uma rota dos vinhedos, né? Hoje, se for lá Areal, vai conseguir visitar e provar vinhos de 3, 4 produtores, né? Mas daqui a 2, 3 anos, talvez de mais de 10. Daqui a 5 anos, vai poder visitar 30, 40 vinícolas. Então isso é realmente fantástico. Excelente notícia. Pra gente, acho que pro estado do Rio de Janeiro é maravilhoso, né? A cidade do Rio de Janeiro também, você ter mais um polo de atração. Para a indústria da construção é essencial, porque como você falou, tudo isso no final do dia é mercado imobiliário, é crescimento da indústria da construção, porque você vai, né, expande, cria essas rotas. Você vai ter que criar infraestrutura, né? Você vai ter que melhorar, né, todos os serviços básicos. Isso é oportunidade do mercado imobiliário e da construção civil crescer para o interior do estado, que acho que esse é um dos grandes objetivos. Que bom, ótimo falar com você. Já caminhando aí para o nosso encerramento, né? Infelizmente, o tempo... A gente poderia ficar falando aqui de Areal, de Itaipava, de Petrópolis, né? De Três Rios, de vários lugares que vocês já desenvolveram. Poderíamos ficar falando de vinho, né? Então a gente tem assunto aqui, mas para a gente indo aí para o nosso final, quais os próximos passos da família Eloy, aí essa família empreendedora que tem feito um trabalho desbravador aí no interior do estado? Quais são os próximos passos? O que vocês estão olhando? Seja cidade, seja produto, seja algo fora, inclusive especificamente de produto imobiliário. O que passa aí hoje na cabeça de vocês? Tem alguma viagem que rolou recentemente que já está aí, vamos fazer algo semelhante? Como é que está lá a cabeça de vocês? Então, Cláudio, hoje, agora final do ano, a gente vai lançar a expansão do Borgo del Vino, que vai se chamar Borgo del Vino Gran Reserva. É um empreendimento de um passo acima, inclusive, do Borgo del Vino, onde a gente vai ter uma área de lazer fantástica. Né? Então, mas dentro do mesmo complexo. Tá. Né? Mas vai ter uma distinção, né? E a gente lança isso agora em novembro. São mais 160 lotes. A gente abre o stand de vendas agora dia 1º de outubro. E para o futuro a gente tem algumas terras que a gente já tem ideias também com essa temática,
né? A gente tem uma área próxima aí em Areal também, com 1 milhão de metros quadrados, que é onde a gente já tem um vinhedo de 4 hectares, onde vai nascer a nossa vinícola, como eu disse, né? E lá vai ter um tema da temática francesa, mas isso a gente vai guardar mais novidades para o futuro. Opa! E que vai ser realmente interessante também. Ah, legal, que bom. Então teremos mais vinho sendo produzido lá na região? Sem dúvida. Pô. Vinhos e projetos diferenciados. Pô, que bom. Bom, Eloy, parabéns. A gente tá chegando aí no nosso final. Queria agradecer muito a tua presença, né, as informações que você trouxe, principalmente essa visão, né, diferente do nosso mercado imobiliário e da indústria da construção, para aqueles que estão só acostumados a ver e ouvir aqui sobre o Rio de Janeiro, sobre a cidade, sobre a região metropolitana. Lembrando que o nosso Sinduscast Rio, ele está disponível em todas as plataformas, está no nosso YouTube, Deezer, Spotify, e não esqueçam aí de olhar lá, favoritar e se inscrever no nosso canal. Todo mês a gente tem um episódio interessante, informações legais, diferentes aí sobre o nosso mercado, como essas que a gente teve hoje aí com o Eloy. Eloy, muito obrigado mais uma vez e parabéns por toda essa história aí, essa trajetória da Azul em corporações e construções, e que a gente possa aí estar de novo aqui falando de outros empreendimentos, de mais desenvolvimento. Parabéns aí a toda a família da Azul. Eu que agradeço o convite de poder estar aqui com vocês e deixar aí o recado para quem quiser nos conhecer, ir lá em Areal, visitar o nosso enoturismo, né, visitar o nosso empreendimento, visitar em breve o nosso hotel, provar o nosso vinho. Vai ser um grande prazer, Cláudio. Obrigado mais uma vez. Pô, com certeza estaremos lá. Obrigado, Eloy. E você, não deixe de nos seguir nas nossas redes sociais, na página do Sinduscom, Deezer, Spotify, em todos os canais para assistir a esse episódio e outros episódios do Sinduscast Rio.